Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em mais um dia. Estamos iniciando nosso estudo de hoje no projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Vamos, então, com o auxílio de nosso Deus, aprendermos juntos na Palavra do Senhor. Hoje estudando o capítulo 37 do livro de Gênesis. Este capítulo nos traz o tema José é vendido como escravo por seus irmãos. Uma história extremamente triste, mas que traz grandes emoções. Gênesis 37 nos conta a história de José e sua jornada, desde ser favorecido por seu pai até ser vendido como escravo por seus próprios irmãos. Este capítulo mostra a nós as consequências do ciúme, da traição e do orgulho e aponta para a futura redenção de José e sua família. O capítulo também prepara o terreno para as lições que José aprenderia através das dificuldades, das provações e até da injustiça. E principalmente a obra que Deus faria em sua vida, melhor dizendo. E a história de José, você vai perceber que ela é uma história que se assemelha com a história de Jesus aqui na terra, quando esteve vivendo aqui entre os homens. Realmente, a história de José é uma história muito, mas muito emocionante e cheia de lições para nós. Vamos então aos comentários do capítulo. São 28 versículos que nos trazem este capítulo. A história de José, que livrou sua família e todo o Egito da fome e da morte, prefigura a vinda do Messias, que tem o poder de nos salvar da condenação eterna, quer sejamos judeus, quer gentios. Afinal de contas, José, ele foi um tipo de salvador através da sua sabedoria e através da sua fé e bênção divina, ele pôde salvar tanto o Egito ou os egípcios, quanto os judeus, os seus próprios familiares. Nós vamos perceber que José era muitíssimo favorecido pelo seu pai. Era o filho, realmente era o filho preferido, né? Israel, ou Jacó, mandou José aos campos para encontrar seus irmãos, e ele os encontrou. Mas quando os irmãos de José o viram chegar, conspiraram para matá-lo. Eles tiraram sua túnica e por fim o venderam como escravo por 20 moedas de prata. Jesus foi também favorecido por seu Pai Celestial, que enviou Jesus ao mundo para buscar-nos, seus irmãos e irmãs. Olha as semelhanças. No entanto, quando Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam. Percebem quanta semelhança? Aqueles que pertenciam à mesma linhagem de Jesus, ou seja, os judeus, exigiram que ele fosse crucificado. Jesus foi despido e surrado, assim como fizeram com José,
e em troca de moedas de prata, ele foi traído por seu próprio discípulo, Judas. O restante de Gênesis, a partir daqui, é dedicado então à história de José e liderança de Deus. Nós vamos então até o capítulo 50, acompanhando essa trajetória de José. O versículo 1 nos traz o comentário: habitou. Enquanto Abraão e Isaque somente jornadearam em Canaã, Jacó se estabeleceu. Então, fixou residência ali e não ficou trocando de lugares como acontecia com Abraão e com Isaque. No verso 2, história. Essa palavra hebraica, às vezes, Toledot, traduzida como as gerações, introduz os principais acontecimentos da narrativa de Gênesis. O verso 2 nos traz que José, ele trazia a seu pai más notícias a respeito de seus irmãos. José era o filho mais novo e, pelo costume, era o que tinha menos direitos na família. Ele age como um fofoqueiro. O termo é usado em outras passagens para indicar falsos relatórios. É importante ressaltar que ele era o mais novo, comparando aos outros irmãos, porque depois dele ainda tinha o filho caçula, que era Benjamim. Então, o termo é usado em outras passagens para indicar falsos relatórios, apesar de que, conhecendo o passado dos filhos de Jacó, essas notícias podem ter sido verdadeiras. Transparece aqui que Dan e Naftali, Gade e Azer se fizeram muito notórios pelo péssimo comportamento que tiveram por causa do quase ineradicável paganismo de suas duas mães, Bila e Zilpa. A influência materna ficou bem evidente no caráter dos filhos. O versículo 3 nos diz que Jacó amava José mais do que a qualquer outro filho. Com isso, o que aconteceu? Jacó acabou plantando a semente da inveja e do rancor. Quando Jacó deu uma roupa, uma linda túnica colorida a José, aí esta inveja, este sentimento dos outros irmãos aflorou vividamente e muito forte, né? Tudo indica que Jacó estivesse planejando deixar José como sucessor. Como prova dessa sua intenção, distinguiu-o dando-lhe esta túnica principesca de cores variadas. Imagina como isso não causou um grande problema, né? É um erro. Qual é a lição aqui que nos traz? É um erro dos pais mostrarem predileção ou mostrarem preferência por certos filhos. Mas não nos surpreende essa parcialidade de Jacó para com o rapaz que lhe recordava tão vividamente sua amada esposa Raquel. A túnica de várias cores era longa e com mangas, própria para jovens príncipes ou nobres. Então esta túnica, além de bonita, além de ser muito realmente destacada, ela ainda tinha essa característica de representar uma certa autoridade, né? No verso 4, então nos diz que seus irmãos já não lhe podiam falar pacificamente. O tratamento dos irmãos de José começou a ficar
a ficar tóxico. Os versos 5, os sonhos do rapaz são notórios e proféticos. Agora nos apresenta José tendo sonhos e contando os seus sonhos. No caso de José, teria sido mais sábio que ele tivesse conservado esses sonhos em segredos, que guardasse para ele. Mas, ao contar este sonho a seus irmãos e a seu pai, a situação ficou muito mais complicada, né? A sugestão da grandeza futura suscitou uma inveja terrível por parte de seus irmãos. Mas as mãos do Todo-Poderoso o sustentaram. Deus tinha um plano na vida deste fiel jovem José. Verso 7, primeira introdução ao sonhador. Ele não somente é favorecido pelo seu pai, mas também por Deus. Deus conhece cada coração. Deus sabia, dentre todos os filhos de Jacó, quem era aquele que iria honrar o seu nome. Note a clara implicação do sonho para a hierarquia da família, que foi entendida pelos irmãos de José. Enquanto Jacó nos diz que guardava o assunto em sua mente. O verso 8, a manifestação dos irmãos de José. Então quer dizer que você vai reinar sobre nós? A questão retórica foi posteriormente respondida quando José veio a governar sobre toda a terra do Egito e então sobre a família da aliança vivendo lá no Egito. Vejam que realmente eram sonhos proféticos os que José teve, né? E ele se tornou o cabeça da família da aliança. Foi confirmada quando ele recebeu o direito de primogenitura de seu pai Jacó, no leito de morte, né? de Jacó. No verso 10, fala da mãe, provavelmente uma referência à madrasta de José, Lia, uma vez que Raquel já havia falecido. No verso 11, diz que Jacó considerava o caso consigo mesmo. Essa declaração talvez antecipe a decisão posterior de Jacó em dar a José o direito de primogenitura e a porção dobrada. A idílica cena pastoral é manchada por um plano maldoso, a partir do verso 12, para se livrarem de José. Como era primogênito, Rúben procurou salvar o seu irmão. Contudo, após seu incesto com Bila, ele perdeu a sua autoridade. No verso 14, o comentário nos apresenta a distância de Hebrom, de onde José saiu, onde eles habitavam, até Siquém, onde estavam pastoreando. A distância seria pouco mais de 100 quilômetros. A solicitude de Jacó, por saber como estariam os filhos, estava relacionado com o acontecimento lá em Siquém, conforme nós vimos anteriormente, aquela tragédia, né? Lá em Siquém, no capítulo 34. A mesma razão teria determinado a retirada dos jovens pastores para Dotã. E então no verso 15 nos diz que José andava perdido pelo campo. E por causa deste atraso, ordenado por Deus, os ismaelitas chegaram bem a tempo, provavelmente enviado de Deus, um homem, um anjo. Não foi o acaso, mas a providência, que encaminhou esses midianitas ao poço naquela hora. Naturalmente, eles tinham fixado a hora da partida de sua terra natal, sem levar em conta quaisquer outras considerações que não seu próprio interesse e conveniência. Todavia, sem que o soubessem, estavam viajando segundo uma programação divina.
Olha que interessante, querido amigo, querida amiga, ouvinte da Palavra de Deus. Muitas vezes, acontecimentos ocorrem nas nossas vidas e nós nem nos damos conta de que a providência de Deus, ela está sempre atuando na vida daqueles que servem a Deus. Por mais triste que essa história seja, de José ser maltratado, ser vendido pelos seus irmãos, aqui nós encontramos a providência de Deus, conduzindo aqueles midianitas para que passassem por aquele local, para que assim José pudesse estar sendo levado ao Egito. E o decorrer da história, nós sabemos o desfecho, tudo o que aconteceu, né? Olha só, podemos estar num poço como José, de negra infelicidade. Imaginem o sofrimento, a tristeza de José jogado naquele poço. Mas não se esqueça que Deus sabe que nós estamos ali. Deus sabia do sofrimento e da experiência amarga de José, mas Deus o socorreu. Continuemos, portanto, a confiar e não tenhamos medo, porque bem-aventurados os que creem, para eles haverá precisa providência. Uma caravana já partiu há meses e chegará aqui na hora exata em que a presença dela será mais proveitosa e necessária. Ou seja, o socorro de Deus, ele vem na hora certa, na hora necessária. O verso 20, a mentira teria forçosamente de seguir-se ao assassínio planejado. É extremamente raro conseguir-se que um pecado aconteça isoladamente. Um pecado puxa outro. Assim é com a mentira, né? Versos 23 a 28 nos apresenta José sendo despido de sua roupa e jogado em um poço seco, provavelmente uma cisterna vazia. No versos 25 a 27, sentando-se para comer pão, os irmãos de José avistam uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. E então eles entre si combinaram: vamos vender José aos ismaelitas? Os irmãos mais tarde reconheceram esse comportamento impiedoso quando estavam lá no Egito. O verso 27, falando dos ismaelitas, o autor usa dois termos para os mercadores: ismaelitas e midianitas. São tribos aparentadas ou diferentes clãs da mesma tribo. Dotã se situa próximo às principais rotas que atravessam Canaã a caminho do Egito. Os ismaelitas e os midianitas eram descendentes de Abraão, você sabia? A aparência de ambas as tribos e suas características eram tão comuns que uma dada caravana poderia receber tanto um como outro nome. Deu para entender, né? Ismaelitas e midianitas eram, então, muito semelhantes, características comuns, e poderia-se nomear tanto uma quanto outra. O verso 28 nos apresenta o valor 20 ciclos, aproximadamente 0,2 quilos. O Código Babilônico de Hammurabi também atesta este preço para o preço de um escravo. Os 20 ciclos de prata corresponderiam próximo ao salário que então se pagava por 2 anos e meio de trabalho. Agora o verso 31 a 33, nós vamos encontrar a ironia destes versos. Tendo enganado a seu pai Isaque com pele de cabritos e com roupa de Esaú, Jacó é agora enganado com sangue de cabritos sobre a roupa de seu filho.
Olha só como que a vida apresenta surpresas e muitas vezes, ironicamente, experiências do passado voltam à tona. No verso 35, sepultura, no hebraico, Seol. Essa palavra também pode ser traduzida por profundezas, pó ou morte. E o verso 36, o favorito de seu pai, José, torna-se um escravo. Nos apresenta então José sendo vendido a Potifar, um alto oficial da corte de Faraó. O nome Potifar, aquele a quem Ra, ou o nome do deus egípcio, o deus Sol, deu. Esta forma de nome é confirmada em fontes extra-bíblicas da época de Moisés. Estes são os comentários dos versículos deste capítulo de hoje, capítulo 37. Agora, vamos aprofundar o nosso conhecimento através do livro Patriarcas e Profetas, que nos fala deste episódio José vendido pelos irmãos. O pecado de Jacó é o séquito de acontecimentos que determinou não deixaram de exercer influência para o mal. Influência esta que revelou seu amargo fruto no caráter e vida de seus filhos. Chegando esses filhos à virilidade, ou seja, à fase adulta, desenvolveram graves defeitos. Os resultados da poligamia foram manifestos na casa. Este terrível mal tende a secar as próprias fontes do amor, e sua influência enfraquece os laços mais sagrados. O ciúme das várias mães, imagina, 4 mulheres, havia amargurado a relação da família. Os filhos cresceram contenciosos, sem a devida sujeição, e a vida do pai obscureceu-se pela ansiedade e dor. Você consegue imaginar o ambiente ali familiar, no lar de Jacó, com essas 4 mães, 12 filhos, mais uma filha, que foi Diná, e estes sentimentos ali manifestados na família trouxe então amargas consequências. Continuando o texto, houve entretanto, de caráter grandemente diverso, o filho mais velho de Raquel, José, cuja rara beleza pessoal não parecia senão refletir uma beleza interior do espírito e do coração, puro, ativo e alegre. O rapaz dava prova também de ardor e firmeza moral. Escutava as instruções do pai e gostava de obedecer a Deus. As qualidades que depois o distinguiram no Egito, como gentileza, fidelidade e veracidade, já eram manifestas em sua vida diária. Morrendo-lhe a mãe, suas afeições prenderam-se mais intimamente ao pai, e o coração de Jacó estava ligado a este filho de sua velhice. Como diz o verso 3, Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. Mas mesmo esta afeição deveria tornar-se causa de perturbações e tristezas. Jacó, imprudentemente, manifestou sua preferência por José, e isto provocou a inveja dos outros filhos. Testemunhando José a má conduta dos irmãos, ficava grandemente incomodado. Arriscou-se delicadamente a chamar-lhes a atenção,
Mas isto apenas suscitou ainda mais o seu ódio e indignação. Cada vez o ódio, o rancor, a inveja, a indignação dos irmãos crescia sobre José, né? Não podia suportar vê-los a pecar contra Deus. Olha só, José ele tinha uma boa intenção, ele queria ajudar os seus irmãos. E, não tendo resultado, ele levou a questão a seu pai, esperando que a sua autoridade os pudesse levar a se corrigir. Jacó evitou cuidadosamente suscitar a ira deles pela aspereza e severidade. Com profunda emoção, exprimiu a sua solicitude pelos filhos e implorou que lhe respeitassem os cabelos brancos e não trouxessem o opróbrio ao seu nome. E, acima de tudo, que não desonrassem a Deus, com tal desrespeito aos seus preceitos. Envergonhados de que sua impiedade fosse conhecida, os moços pareceram estar arrependidos, mas tão somente esconderam seus verdadeiros sentimentos, que se tornaram ainda mais amargos ao serem patenteadas as suas faltas. Abrindo um parênteses aqui, você já viu que muitas vezes uma pessoa, ao ser corrigida, ao ser apontado suas falhas, ao invés de se humilhar, reconhecer e se esforçar para mudar, a pessoa ainda fica transtornada e se volta contra você? Pode ser um filho, pode ser um amigo, um familiar. Foi isso que aconteceu com os filhos de Jacó. Voltando ao texto, o indiscreto presente do pai feito a José de um manto, uma túnica, de grande preço, tal como usavam comumente pessoas de distinção, como falamos atrás, era uma roupagem de príncipe. Pareceu-lhes outra prova de sua parcialidade. Foi a gota d'água, né? E provocou-lhes a suspeita de que ele tencionava preterir seus filhos mais velhos a conferir a primogenitura ao filho de Raquel. Sua maldade ainda mais aumentou ao contar-lhes um dia, o menino, um sonho que tivera. E então, passou-se algum tempo, sem que viessem notícias, e o pai começou a temer pela segurança deles, por causa de sua crueldade anterior para com os siquemitas. Mandou, pois, José encontrá-los e trazer-lhe notícia como iam. Se Jacó tivesse conhecido o sentimento real de seus filhos para com José, não o teria confiado sozinho a eles. Isso, porém, haviam eles cuidadosamente ocultado. Jamais Jacó pensava que os seus irmãos teriam essa audácia, né, de fazer mal contra o próprio irmão. Com o coração alegre, José despediu-se de seu pai, não sonhando o idoso varão e nem o jovem, o que aconteceria antes que de novo se encontrassem. Quando, depois de sua longa e solitária viagem, José chegou a Siquém, não encontrou os irmãos e nem os rebanhos. Indagando a respeito deles, encaminharam-no a Dotã. Já havia viajado mais de 75 quilômetros. E agora uma distância adicional de 22 achava-se diante dele. Foi-se, porém, à pressa, esquecendo o seu cansaço, com o pensamento de aliviar a ansiedade do pai e encontrar os irmãos a quem, apesar de sua maldade, ainda amava. Olha só, José amava seus irmãos. Seus irmãos viram-no aproximar-se, porém nenhum pensamento da longa viagem que fizera para os encontrar, de seu cansaço, de sua fome, do direito à hospitalidade e ao amor fraternal, abrandou a amargura do ódio. A vista da capa, sinal do amor de seu pai, encheu-os de agitação, dizendo: eis, lá vem o sonhador mor. Zombateiramente eles exclamaram:
A inveja e a vingança, durante muito tempo secretamente acalentadas, agora os dominavam. Matemo-lo, disseram. Lancemo-lo numa destas covas e vamos dizer ao nosso pai: uma besta fera o comeu. E veremos o que será dos seus sonhos, conforme está no verso 20. José chegou sem suspeitar do perigo e alegre de que o objetivo de sua longa pesquisa estivesse cumprido, mas em vez da esperada saudação, aterrorizou-se pela ira e olhares vingativos que encontrou. Agarraram-no e tiraram-lhe a capa. Zombarias e ameaças revelavam um propósito mortal. Seus rogos não foram atendidos. Estava inteiramente em poder daqueles homens enfurecidos. Arrastando-o rudemente para uma profunda cova, lançaram-no ali e, tendo-se certificado de que não havia possibilidade de escapar, deixaram-no para perecer de fome, enquanto assentaram-se a comer pão. Que coisa terrível, que história triste, né? Essa é a história de José e seus irmãos, até aqui, né? Alguns deles, porém, não estavam à vontade, não sentiam a satisfação que tinham tido em perspectiva pela sua vingança. Logo foi visto aproximar-se um grupo de viajantes. Era uma caravana de ismaelitas de Além-Jordão, a caminho para o Egito, com especiarias e outras mercadorias. Judá propôs então vender seu irmão àqueles mercadores gentios, em vez de o deixar a morrer. Ao mesmo tempo em que ele seria eficazmente posto fora de seu caminho, permaneceriam limpos de seu sangue. Pensavam, né? Porque, insistiu Judá, ele é nosso irmão, a nossa carne. E com esta proposta todos concordaram, e José foi rapidamente tirado da cova. Ao ver ele, os mercadores, a terrível verdade passou como relâmpago por seu espírito. Tornar-se escravo era uma sorte para se temer mais do que a morte. Na aflição do terror, José apelou para um e outro de seus irmãos, mas foi em vão. Alguns foram movidos de dó, mas o medo de caçoada conservou-os em silêncio. Todos achavam que haviam então ido longe demais para desistirem. Se José fosse poupado, sem dúvida, relataria o feito deles ao pai, que não deixaria de tomar em consideração a sua crueldade para com o filho predileto. Empedernindo o coração aos seus rogos, entregaram-no às mãos dos mercadores gentios. A caravana prosseguiu e logo perdeu-se de vista. Este texto está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 208. Nos traz detalhes. Como foi todo esse acontecimento trágico no lar de Jacó com seus filhos? Realmente, queridos, aqui a gente percebe o quanto a inveja é terrível. Que pecado realmente maldito, né? É a inveja. Olha onde ela é capaz de levar as pessoas. Aplicando o estudo de hoje, nós vamos perceber que o pecado, ele torna as pessoas frias, mentirosas, cruéis e destrutivas. Nós vamos aprender que sonhos dados por Deus podem ser banalizados até por parentes invejosos. Inveja e ódio juntos tramam projetos maligníssimos. Portanto, cuidado com
a inveja, né? E o nosso pensamento de hoje, nosso estudo, o grande conflito sobressai por toda a Bíblia. O mal sempre age para sufocar o bem. Contudo, não importam de onde venham as conspirações. Aqueles que se colocam nas mãos de Deus experimentam vitória. Concluindo o nosso estudo, no capítulo 37 desta triste e emocionante história, os sofrimentos que nos atingem pode até ser resultado de nossas más escolhas, mas Deus sempre está disposto a transformá-los em instrumentos de misericórdia. Lembre-se de que Deus disciplina a todos quanto ama, e que este é um recado especial para os nossos dias. Que o Senhor conceda a cada pai, a cada mãe, a sabedoria do alto, e que nós, como seus filhos, aceitemos ser forjados na fornalha da aflição, crendo que estamos sendo preparados, como José, para sair do poço deste mundo para o palácio de Deus. Amém? Estes são os ensinos que o capítulo de hoje traz para nós, desta triste experiência de José, mas que, através da sua confiança e entrega a Deus, Deus transformou aquilo que era terrível, transformou em bênção na sua vida. Precisamos agir, precisamos viver como José, né? Uma vida de integridade, uma vida de obediência e entrega total a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos por tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque através da sua palavra, como no capítulo de hoje, neste estudo, podemos perceber que mesmo quando estamos diante de terríveis situações, como José, vendido por seus irmãos, lançado primeiramente em um poço e depois vendido como escravo, o Senhor estava cuidando de seu filho, de seu servo, e estava moldando o seu caráter para uma grande missão. Senhor, ajude-nos para que possamos também nos sujeitar ao Teu plano, nos sujeitar, Senhor, às provas, às necessárias provas da vida, para que nosso caráter também seja moldado, transformado segundo a Tua vontade. Senhor, eu quero pedir o Teu favor sobre cada participante desta jornada, os que acompanham esta oração. Venha abençoar, Senhor, a vida de cada um. Fica conosco, nos dê a sua proteção, o seu perdão em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi um prazer aprender juntos na Palavra de Deus em nosso projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Se você sentiu o toque do Espírito Santo, se você sentiu que a Palavra de Deus falou com você, compartilhe esse estudo e vamos juntos buscar diariamente assim os conselhos, as orientações, as lições que a Palavra de Deus nos traz. Até o nosso próximo encontro. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.